Lefi, Assuede, Ayalela, Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, como infectologista espiritual psicanalista, eu quero falar dentro de um tema que é a comunicação informal, aproveitando às vezes dessa condição psicológica fragilizada de pessoas que estão vulneráveis nas suas dependências prioritárias, entre suas necessidades que tornam-se emergenciais e ficam escravizadas, tendo o significado desse coloquialismo que faz parte da eloquência emocional, que afeta, escraviza o nosso intelecto espiritual, não porque ou seja formado em intromissão alheia, que eu estou dizendo isso, que são as críticas. Então, muitos são criticalistas, não é porque isso, mas eu sou formado sim em neurologia. Mas nós vamos tomar como base 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, para você me entender o porquê que eu quero abordar dentro desse tema, que é a comunicação informal, que vai significar isso aí, coloquialismo, que faz parte dessa eloquência emocional, conforme eu estou falando, que afeta esse nosso intelecto espiritual. Então, diz aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada as suas próprias consciências. Então, dentro desse abalo psicológico, dentro dessa fragilidade emocional, intelectual e espiritual, é que eu estou falando dessa intimidação coloquial, que é a indução para essa fraqueza, que o ser, ele infelizmente é interesseiro, é egoísta e às vezes é arrogante, desobediente, mas como está aqui, que nós lemos que nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e tendo cauterizado as suas próprias consciências. Para você entender como em 2 de Pedro 2, o versículo 1 a 3, é também que houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertas heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, que os livrou, da perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as dissolução, os caminhos errados, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por quê? Por causa da avareza. E farão de vós com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita, ou seja, significa que o juízo de Deus não falha nem tarda. Então, é o que eu estou falando sobre esse egoísmo, o interesse, a arrogância, a desobediência, e muitos seguirão e blasfemarão do caminho da verdade, Vão deixar a realidade, porque se tornam, nesse campo aí, um instrumento de negócios para aqueles que psicologicamente vai trabalhar
Para você entender a eloquência, em primeiro lugar, é a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. Eu posso dizer que é essa habilidade prática, malignizada no sentido do que eu estou falando, né? Então você vai me compreender, porque expressamente nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E o poder de se persuadir pela palavra, ou seja, conforme eu estou falando, aproveitando a fragilidade desse abalo psicológico, é a atração do envolvimento. Aí você vai me entender que, pois nesse emocional, haverá transtorno afetivo, de forte abalo comportamental. Por quê? Que provoca a emoção, que desperta esse envolvimento por eles estarem envolvidos, ou seja, aprisionado pelos seus próprios interesses, conforme eu exposicionei. Eu classifico, como eu já disse, que é o egoísmo e essa vulnerabilidade, ou seja, essa fragilidade, que são as vaidades dos interesses. E, infelizmente, Salomão diz que tudo abaixo do céu é vaidade, né? Então, são nossos egoísmos. Mas eu vou finalizando. Tem um texto também de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Você vai me entender que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode tentar ninguém pelo mal, a ninguém ele tenta. Então, ninguém diga que de Deus está sendo tentado. Deus, ele não pode tentar ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal para enganar alguém. Mas cada um é tentado, conforme eu falei, quando atraído e engoldado, ou seja, envolvido pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias concupiscências, o seu egoísmo, desses interesses que eu falei, que são vaidades. Bom, você vai me compreender, conforme eu falei, vou estar finalizando, não vou estar dando extensividade, mas a expressividade para você ter entendimento que aos fiéis há uma restrição para os fiéis, que é o que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler apenas só 2 versículos, é o 13 e o 21, que você vai me entender que nós somos tentados, somos persuadidos pelos nossos próprios interesses da arrogância do que eu estou falando. Aí vai dizer, não veio sobre vós tentação senão humana. Aí, como eu falei, a restrição para os fiéis, que Deus não vai, Deus é fiel e não deixará nos deixar tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, ele dará também um escape. Eu sempre falo de dom de discernimento. Por quê? Para que possa suportar. E aí é que está a levedura, a imundícia. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É o que eu estou falando. Não podemos servir a 2 senhores. Na realidade é isso aí, a necessidade do dom de discernimento. É o que eu vou falar para finalizar e você vai me entender quando eu falo desse dom de discernimento, que o homem espiritual sempre busca este dom de Deus, né? Então ele não vai ficar nessa vulnerabilidade. Bom, eu quero só finalizando dizendo que falsos mestres hoje é em todas as áreas que nós convivemos, não só dentro dessa área religiosa,
que zumbiliza, escraviza os fragilizados, porque não examinam a Escritura, não buscam dom de discernimento, mas devido a esse interesse, essa vaidade do que eu estou abordando, então em todas as áreas nós ficamos escravizados, aprisionados. Se eu for citar a área política, é a mais contaminadora pelos interesses, a arrogância humana de quem persuade, de quem é persuadido, ou seja, de quem está dentro da fragilidade psicológica e de quem está usando a sua capacidade de mexer com esse emocional dentro da comunicação informal, que esses colocaísmos que eles botam para fragilizar, escravizar o intelecto e o espiritual da pessoa, né? E é por isso que eu, como infectologista espiritual, estou dizendo que, na realidade, como psicanalista holístico, nós estamos refém em todos os setores, farmacêutico, financeiro, industriais, principalmente dentro da área que nós mais dependemos, que precisamos da manutenção da alimentação do nosso corpo. Então, é uma escravatura da necessidade. Eu defendi no meu TCC, eu falei da ansiedade ser depressiva devido a 3 pontos que eu abordei. Que ela tem a necessidade, que é normal de cada ser humano, que ela passa a ser, dentro dessa necessidade necessária, ela passa a ser emergencial, que é o aumento da ansiedade, porque não chega ao seu objetivo, e depois ela vira prioritária, é onde está totalmente fragilizado o emocional daquela pessoa, que pode ser escravizada a qualquer momento pela sua necessidade de resolver o questionamento, seja financeiro, seja dentro de uma área familiar, uma área trabalhista, e qualquer setor que aquela pessoa está aprisionado. Como eu posso dizer que aquela viúva emocionalmente desestabilizada foi até o profeta para tentar ter solução. E ela, dentro dessa consultoria, ela teve a orientação do profeta, e depois dela obedecer à prática orientadora, e ela retorna, e agora ela tem uma orientação mais prática, não só para a defesa da fragilidade, de como agir agora, não mais emocionalmente, dentro da necessidade prioritária que virou emergencial, mas agora ele aconselha para ela vender parte daquele azeite e viver do resto, ou seja, o equilíbrio agora do seu abalo psicológico não estava mais afetando, mas ela estava racionalizadamente agindo, não emocional, mas eu posso dizer cristianizadamente, não mais refém dessa ação imperativa luciferiana, conforme nós abordamos dentro do ponto que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, ou seja, o que eu falei, a fragilidade da necessidade. Mas que fica essa mensagem despertadora. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Bem, ficam todos na paz.